Olá, seja muito bem-vindo a mais essa aula. Nessa aula nós vamos dar continuidade aqui no nosso projeto. é, Olá, seja muito bem-vindo a mais essa aula. Nessa aula nós vamos dar continuidade aqui no nosso curso de Crystal, tá? Bom, na aula passada eu montei aqui o projeto, né, do Windows Form para a gente poder carregar aqui os nossos relatórios do sistema que nós vamos desenvolver, tá? Então eu criei aqui um formulário principal onde eu vou chamar aqui o meu formulário do relatório, tá? Então aqui já está com o visualizador aqui do Crystal, né, onde que eu vou abrir o relatório, e eu não preciso, no caso, né, criar mais nenhum tipo de formulário para cada relatório. Então eu vou estar utilizando sempre esse formulário e carregando o relatório, porque nós vamos passar os nomes, né, dos relatórios tudo por parâmetro. A gente já programou isso tudo aqui na aula passada, tá? Então eu vou aumentar aqui um pouquinho a, a letra aqui, né, a fonte, dar um zoom aqui para a gente poder ver o código aqui melhor, tá? Então eu vou passar o caminho do relatório, só relembrando a aula passada, eu vou estar passando aqui o caminho do relatório, tá? Se ele tiver parâmetros, né, se eu passar parâmetros para o relatório, ele vai cadastrar aqui, adicionar os parâmetros. Eu vou mostrar no decorrer do curso aí também como a gente passa os parâmetros aí para o Crystal. Aqui eu estou setando agora o relatório, né, e dando o zoom aqui no relatório. Então ele vai carregar e dar o zoom aqui na tela, tá? Bom, eu estou aqui também com o Crystal Reports aqui aberto, né? Estou aqui com o Crystal Reports aberto. Provavelmente quem instalou aí o Crystal Report, né, do zero, não vai estar aí os projetos recentes, né? Então eu tenho aqui os projetos que eu estou trabalhando, né, os relatórios que eu estou fazendo aqui no meu sistema. Fica aqui como recente. Bom, o que a gente vai fazer aqui? Vamos já criar o nosso primeiro arquivo, né, o nosso primeiro documento aqui do Crystal e adicionar ele lá no Visual Studio, tá? Lá na nossa pasta do Visual Studio. Por quê? Como a gente está utilizando aqui o GitHub, então eu já vou deixar o arquivo no projeto. Então toda alteração que eu fizer no arquivo, né, no projeto aqui do relatório, ele automaticamente já vai dar o check-in lá no Visual Studio com a alteração para eu poder depois dar o checkout, né, e a atualização para o servidor. Então é assim, é dessa forma que eu trabalho. Então eu já adiciono o arquivo lá. Então vamos criar aqui um novo documento, né? Vou vir aqui, novo relatório. Bom, aqui ele já está dando a opção aqui para a gente já selecionar a fonte de dados, tá? Bom, como a gente ainda não criou nenhuma fonte de dados lá do Visual Studio, né? A gente não criou nenhum dataset, como eu disse nas aulas passadas, que nós vamos utilizar aqui somente o dataset tipado. Eu não vou fazer a conexão direta do Crystal Report com a base de dados, então eu vou fazer a seleção, levar lá para o dataset, e do dataset eu vou passar aqui para o relatório, tá? Então se a gente der um concluir aqui, ele abriu o nosso projeto aqui sem nenhum tipo de dados, né? Sem um campo, sem um tipo de dados, um banco de dados selecionado, tá? Ele está totalmente em branco, ali traz o layout aqui em branco, a visualização, tá? Eu vou fechar a visualização e aqui é onde que a gente desenha o relatório. Então eu vou dar um zoom aqui também, para ficar melhor a nossa visualização. E eu posso deletar isso daqui, vamos, por enquanto, fechar limpar todo o relatório, deixar ele em branco, o projeto do relatório em branco, tá? Agora eu vou salvar o projeto assim em branco, a gente não deu nenhum nome, não apareceu nenhum nome, está como relatório 1, e eu já vou selecionar, criar uma pasta lá no Visual Studio dos relatórios para a gente adicionar lá no Visual Studio o relatório, tá? Então eu vou voltar aqui no Visual Studio, no nosso projeto, eu vou criar uma pasta aqui de relatórios, e a gente também pode criar uma pasta do dataset, tá? Para a gente manter os datasets aí numa pasta separada, para ficar bem mais fácil, né, organizado o que a gente vai fazer aqui, né? Então vamos adicionar uma pasta. Eu vou pôr o nome de relatórios.
Eu não coloco nenhum tipo de acentuação aqui dentro do Visual Studio, tá? Então todas as pastas, todos os arquivos que eu crio, tudo sem C cedilha e sem nada de acentuação, nada de caractere especial, tá? Então a nossa pasta de relatórios, agora eu vou salvar lá o projeto do relatório dentro dessa pasta. Então eu vou vir aqui no Crystal, vamos voltar aqui para o Crystal, vamos salvar ele, ele vai pedir aqui o caminho. Esse caminho que está do meu projeto, né, que tem vários relatórios, então vamos selecionar o caminho desse projeto que a gente está trabalhando. Eu vou vir aqui de dois pontos, onde que eu pus no projetos, e está dentro do Crystal aqui. Eu criei uma pasta Crystal, e está aqui a pasta relatórios. Então eu vou mudar o nome aqui para RPT. Eu sempre costumo colocar essa sigla que RPT também não é costume. Se você quiser adotar esse prefixo aqui do RPT, tudo bem. Se não, você pode deixar o arquivo com qualquer nome que você quiser, tá? Eu vou pôr relatório 1 sem acentuação, tudo sem a acentuação, que é o nosso primeiro relatório, tá? Relatório 1. Ok, criei lá. Se eu voltar aqui para o Visual Studio, né, vamos voltar lá no Visual Studio, não tem nada aqui na nossa pasta, tá? Se eu pedir aqui para ele exibir, né, os arquivos ocultos, né, os arquivos ocultos que não está dentro do projeto, ele já vai mostrar aqui o relatório. Então eu cliquei aqui no botão Show All Files, né? Então está mostrando todos os arquivos da minha pasta do projeto. Aqui está aparecendo a RPT que eu criei. Eu vou clicar com o botão direito nele e vou selecionar a opção aqui Include in Project, tá? Pronto, agora ele já faz parte do meu projeto. Então, as próximas vezes que, vamos supor, eu dei o checkout lá eu vim aqui no Git Change, né? E dou aqui o commit all e publish, né, e publico para vocês poderem atualizar. Então quando eu dou esse commit aqui e eu volto lá no Crystal Report e edito ele, ele vai aparecer aqui como alterado para eu fazer de novo a atualização no Git, tá? Bom, então a gente já está com o relatório aqui incluso. Agora vamos conhecer lá as partes do relatório, né? Quais são lá as áreas lá do nosso RPT, né, do nosso relatório. Vamos voltar aqui para o Crystal, ok? Então a primeira parte aqui eu tenho o cabeçalho do rodapé, tá? Esse cabeçalho do rodapé, ele vai o cabeçalho do relatório, desculpa. O cabeçalho do relatório, ele vai ser exibido uma única vez. Então vamos supor que o nosso relatório aqui tenha várias páginas, né? Várias páginas de conteúdo aqui que a gente preencheu, né? Então ele vai exibir esse cabeçalho aqui do relatório apenas na primeira página. E o rodapé da página aqui também, ele só vai ser exibido uma vez, na última página, tá? Então, na primeira página e na última página, tá? Agora, eu quero que seja sempre exibido em todas as páginas, tá? Para acontecer isso, eu tenho que utilizar aqui o cabeçalho da página. Então aí sim vai aparecer em todas as páginas novas que foram criadas, né, de acordo com os nossos dados, vai aparecer o que a gente colocar aqui no cabeçalho da página. E no rodapé também do relatório, ele vai exibir em todos os rodapés de todas as páginas que foram criadas, tá? Bom, e o detalhes? O detalhes é onde a gente exibe realmente os nossos registros. Vamos supor que eu vou tirar uma listagem lá dos clientes, do cadastro de cliente. Então aqui no cabeçalho da página eu posso colocar o logo da empresa, o nome do campo lá que vai aparecer, o nome do cliente e tal. E embaixo eu coloco os campos mesmo, onde estão todos os clientes, né? Isso a gente vai criar aqui no nosso dataset tipado, tá? Bom, vamos só agora a gente criar o nosso dataset lá para a gente exibir alguma informação no nosso relatório e ver como que a gente chama o relatório lá no Visual Studio, no nosso
formulário lá principal. Vou colocar um botão lá que eu vou selecionar o formulário do relatório, né, indicando lá o caminho do relatório que vai ser exibido e selecionando o dataset, tá? Passando lá o dataset, tá? Então primeiro vamos lá, vamos criar o nosso dataset. Então vou vir aqui no Visual Studio, vamos criar uma pasta aqui também, né? Vamos separar. Eu vou voltar aqui no Solution Explorer. Eu vou desabilitar aqui a opção de ver os arquivos ocultos, que agora a gente não precisa mais ver, né? E vamos criar uma pasta aqui separada também, uma nova pasta, e vamos pôr aqui que é o dataset, tá? Então no dataset a gente consegue adicionar várias tabelas dentro do dataset. Então vamos criar um novo dataset aqui. Eu vou clicar com o botão direito aqui sobre a pasta, né? Vim aqui em Add, New Item, vou selecionar o tipo de data, né? E selecionar dataset. Então eu vou pôr aqui dados. Vou pôr o nome aqui de dados no nosso dataset. Ele está em branco assim. Tá, ele vem dessa forma, onde que a gente vai criar aqui as nossas data tables, né? As tabelas dentro do nosso dataset. Para isso, a gente tem que ter uma base de dados, um banco de dados. Então eu vou abrir um banco de dados aqui que eu utilizo do exemplo, tá? Esse banco de dados eu não vou poder disponibilizar. Então, para você seguir as aulas aí, crie um banco de dados ou selecione um banco de dados que você já tenha dados para acompanhar a aula, tá? Lembrando que o curso aqui, né, ele vai ser mais focado no ensino lá do Crystal Report. Então eu não vou entrar em muitos detalhes aqui no Visual Studio, tá? Só o detalhe básico para funcionar realmente o nosso relatório, tá? Bom, vamos continuar aqui. Eu vou abrir o SQL Manager para a gente selecionar lá uma tabela, pegar alguns campos lá uma tabela e pegar alguns campos para a gente exibir lá no relatório, tá? Então eu vou vir aqui, deixa eu só restaurar aqui a janela, ajeitar a janela aqui na área de gravação. Beleza, tá aqui a janela do SQL Server Manager. Eu vou exibir aqui o banco de dados que eu tenho. Eu tenho o banco de dados aqui de backup, um backup aqui, tá? Eu tenho várias tabelas. Vou pegar uma tabela aqui de exemplo para a gente filtrar, mostrar lá no relatório, né? Bom, vamos ver essa aqui, cada cliente. Vamos ver como que ela tá. Se a gente tem algumas informações aqui. Tá, aqui eu tenho o nome do cliente, tá? Eu vou pegar essa tabela com o nome do cliente. Nessa tabela só tem mais códigos, né? E o nome do cliente. Então eu vou só exibir lá no relatório por enquanto, né, do exemplo, o nome do cliente dessa tabela aqui, tá? Então a minha tabela aqui é o banco Backup Multi, tá? E a tabela é nome, a tabela é CAD cliente, tá aqui CAD cliente, e aqui eu tenho o campo nome do cliente, tá? Então eu vou voltar no Visual Studio para a gente criar essa tabela aqui dentro. Então eu vou clicar com o botão direito aqui, Add Data Table, tá? Eu vou dar o nome da tabela aqui, cliente. Lembrando que esse nome que a gente está dando aqui na nossa tabela é o nome que a gente vai referenciar depois lá dentro do Crystal Report. Então a gente tem que renomear a tabela aqui certinho, tá? Bom, para a gente criar um campo aqui na nossa tabela, eu vou clicar com o botão direito e tem a opção aqui Add Column, tá? Ou o Ctrl L aqui. Eu vou estar utilizando muito essa opção, que é o Ctrl L. Mas como a gente só vou exibir um campo por enquanto, eu vou pôr o campo nome aqui. Nas propriedades aqui do campo, eu posso mudar aqui o data type, tá? O tipo de dados do campo. Sempre a gente vai selecionar o tipo de campo que está lá no banco de dados. Então, se a gente voltar lá no banco de dados, eu vou ver aqui que o nome do cliente ele é um varchar, então ele é um campo texto. Então, eu vou manter lá, né,
o campo texto aqui. Então uma string, então o tipo string, ok, bateu, beleza. Então eu vou salvar aqui e agora eu vou voltar lá no no Crystal Report, né, e adicionar esse dataset lá dentro como base de dados para a gente trabalhar no relatório, montar um relatório. Então vamos lá no Crystal, eu vou vir aqui na parte campos do banco de dados, clicar com o botão direito e tem aqui a opção especialista em banco de dados, tá? Vou clicar, ele vai abrir aquela primeira janela que a gente viu quando eu cliquei lá para um novo relatório, né? Criar um novo relatório, exibiu essa mesma janela para a gente selecionar a base de dados. Então eu vou vir aqui criar nova conexão e a conexão é a Dell.NET XML, que é aqui que é o nosso dataset, tá? Então eu vou clicar lá no sinalzinho de mais, voltando, né? Você clica no sinalzinho de mais, ele já abre a janela de conexão onde que eu vou selecionar o caminho do meu dataset. Então vamos lá, vamos selecionar o caminho. Eu já estou aqui na minha pasta do Crystal, né? Então eu tenho que voltar aqui uma pasta para a gente encontrar aqui o dataset dados. Concluir. Olha lá, ele já exibiu aqui a nossa tabela cliente, tá? Vou dar 2 cliques para selecionar a tabela e clicar em OK. Pronto, a minha tabela está aqui, tabela cliente, com o único campo que eu adicionei lá, nome do cliente, tá? Bom, agora como que a gente utiliza isso? Eu clico e arrasto o nome para cá, no detalhes onde que eu quero exibir o campo nome. Soltei, ele já cria a descrição do campo aqui, e aqui é o campo em si onde será preenchido o nome dos clientes, tá? Vou salvar. E agora, voltando lá no Visual Studio, a gente tem que ativar uma opção do nosso relatório aqui. Vou clicar no relatório. Tá vendo que ele tem uma opção aqui do not, tá dando do not copy, né? Quer dizer que ele não vai copiar o arquivo do relatório quando eu compilar o meu projeto. Então eu vou colocar a opção aqui, copy if new. Então sempre que a gente fizer uma alteração no projeto, ele vai copiar novamente o relatório, né, o arquivo do relatório, lá para a pasta onde está sendo executado. Se é debug ou release, ele vai criar lá a pasta, tá? A cópia do arquivo. Ok? Então vamos ver se está funcionando. Eu vou compilar aqui o nosso projeto e vou lá para a pasta. Então vamos clicar com o botão direito, Open Folder em Windows Explorer. Vamos abrir aqui o bin, debug, está aqui a pasta relatórios e o nosso RPT está aqui. Ok. Bom, então agora nós vamos ir lá para o formulário principal e colocar o botão lá para a gente chamar o relatório em si, tá? Então eu vou vir aqui no formulário principal, vamos pegar um botão aqui, vamos carregar um botão, vamos colocar ele aqui. Só vou mudar o nome dele aqui para btn abrir. E vamos colocar o texto dele aqui também abrir. Tá, deixa bem simples, vamos ver se o formulário está aqui para executar no center screen, tá? Vamos colocar também o formulário do relatório para ele ser executado também no centro da tela, para já pegar a área que eu estou gravando. Ok, vamos salvar tudo aqui. Vamos voltar aqui para o formulário principal e programar aqui a execução do nosso relatório. Então, lá no nosso relatório, a gente está aqui com o relatório pronto, né? Eu só coloquei um campo na base de dados do cliente, arrastei para cá no detalhes e ele já criou aqui o nome do campo aqui em cima e que é onde vai aparecer os nomes dos clientes, tá? Vamos aumentar o tamanho aqui, onde vai aparecer o nome do cliente. Vou voltar para o Visual Studio, vou aumentar aqui também a visualização para ficar mais fácil aí. Bom, primeira coisa, vamos criar aqui as variáveis, né, para a gente conectar lá no banco. Então eu vou usar o ADO.NET também aqui para a gente conectar no banco. Eu vou buscar aqui o import system.data.sql serve SQL client, tá? Então primeiro eu vou criar aqui o DIN
a connection as new SQL connection. Aí eu já vou pegar lá a string de conexão.